seja muito bem-vindo ainda para quem não me conhece, eu sou a Aline Brito e hoje nós vamos falar sobre um hábito que vai facilitar a nossa mente. Por quê? Porque a gente vai começar a pegar uma caneta e um papel e colocar tudo anotado para as tarefas que a gente tem que fazer ao longo do dia. Bora lá? Bom, hoje a gente vai falar de uma coisa que a gente acaba procrastinando bastante. E eu digo isso por quê? Porque é muito comum a gente achar que tudo que a gente tem que fazer tem que guardar aqui na memória e ela que se vire para lembrar a gente de fazer ao longo do dia. E isso, na verdade, é muita prepotência da nossa parte, porque a memória, ela ajuda a gente a muitas coisas, mas principalmente as coisas que a gente tem que fazer de forma imediata. O que a gente precisa fazer de forma urgente, emergente, isso acaba deixando a gente procrastinar muito mais, porque a gente começa a colocar mais prioridade nas coisas que precisam ser feitas e dá para ser feita naquele exato momento. Então, toma cuidado com isso. Eu confesso dizendo que esse é um hábito de anotação que eu já tenho há muito tempo. Entretanto, eu considero ele como um novo hábito porque ao ponto que eu entendi que ele é importante na minha vida, principalmente diária, então ele estar presente com muito mais frequência do que era antigamente, que às vezes eu fazia e às vezes eu não fazia. E normalmente eu fazia quando eu acreditava que eu tinha uma tarefa muito maior para fazer ao longo do dia e nos dias que eu não tinha, achava que eu não tinha muita coisa para fazer, então eu descartava o papel e a caneta e não colocava isso. E aí era um dia que era muito mais pesado, mais estressante e entendia também que não era muito palpável assim. Parecia que eu tava cansada, mas ao mesmo tempo eu me sentia vazia porque eu não conseguia me lembrar o que eu tinha feito ao longo do dia. Então é uma coisa que a gente tem que começar a prestar um pouquinho mais de atenção e colocar na prática, papel e caneta para a gente anotar as tarefas que precisam ser feitas ao longo do dia. É muito comum a gente escutar pessoas que falam que tem um grau de prioridade, né? A gente colocar do topo e tal. Eu acho isso super válido, eu naturalmente costumo fazer isso, mas às vezes ao longo do dia eu tenho que reaplicar, colocar algumas outras coisas entre um e outro, né? Então, na verdade, o que eu passei a fazer? Colocar os horários, né? Colocar o horário à frente. Ó, isso daqui eu tenho que fazer tal horário, isso daqui dá para fazer em outro horário, não precisa ter uma preferência muito grande logo no início do dia, que eu posso colocar um pouquinho mais pro final do dia. O que eu costumo também fazer, por exemplo, um dia antes eu já me programo todinha o que eu preciso fazer no dia seguinte, né? Só que às vezes, quando surge alguma coisa que eu preciso fazer e que eu não havia anotado, aí eu coloco também lá no meu caderninho que eu fiz, né? Ou que eu tenho que fazer porque eu lembrei depois. Então, ao final do dia, ou ao mesmo tempo, se você tiver com acesso a ele, eu coloco tanto no papel quanto também em um quadro, né? E aí eu vou ticando, eu vou sinalizando que eu realmente fiz. Às vezes é uma coisa assim de gigantesco. Só que eu, ao final do dia, fico muito satisfeita por ter feito cada tarefa com muita exatidão, com muita verdade e preconizando todos aqueles, né? Tem uma coisa ou outra que eu falo, não, isso daqui não precisa ser feito, eu acabo fazendo porque deu tempo de fazer, mas uma coisa também muito importante, e a gente vai falar isso sobre mais a fundo em um outro vídeo, é dar prioridade também para o nosso descanso, para o nosso sono. Isso é muito importante. Então, a dica que eu dou hoje é simplesmente isso. Você anotar as tarefas que você tem que fazer ao longo do seu dia. Isso ajuda a sua memória e ajuda você ter mais precisão nas suas tarefas e sentir mais satisfeito ao longo do dia, sem achar que deixou alguma coisa para trás, tá certo? Essa é a minha dica, é o que eu faço e eu sugiro que você procure fazer o mesmo se você quer uma produtividade maior no seu dia, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo, hein?